Aos 77 anos, Karina, uma vez poderosa empresária, se vê abandonada por seus filhos João e Gabriela após a morte de seu marido André. Ela observa silenciosamente enquanto seus filhos, movidos pela ganância, a enviam para um asilo sob falsas pretensões. Na imponente mansão de Karina Mendes, ecoavam apenas seus passos solitários. Outrora repleta de alegria familiar, agora a residência refletia o vazio de sua alma. A perda de André, seu companheiro de vida e negócios, deixou um vácuo impossível de preencher. Juntos, eles haviam construído um império de exportações. André era o visionário ousado, enquanto Karina era a estrategista cautelosa. Com a partida repentina do marido, não apenas o coração de Karina ficou devastado, mas também os alicerces de sua empresa começaram a ruir. Os filhos, João e Gabriela, raramente a visitavam. Quando faziam, suas presenças eram breves e distantes, deixando Karina com a amarga sensação de ser um fardo. Suas tentativas de reconexão, presentes, ligações, convites para almoços, eram constantemente rejeitadas ou ignoradas. A solidão crescente de Karina foi agravada por um diagnóstico brutal, perda auditiva severa. Este novo silêncio amplificou seu isolamento, transformando a mansão em uma prisão de memórias. Sentada na poltrona favorita de André, Karina contemplava o jardim florescente, um contraste cruel com sua vida murchando. A mulher que outrora fora uma matriarca poderosa e empresária de sucesso agora se via reduzida a uma sombra, aprisionada no silêncio de uma vida que não mais existia. Karina Mendes, outrora uma mulher forte e resiliente, agora se via frágil e dependente de seus filhos após perder a audição. Forçada a abandonar sua mansão repleta de lembranças queridas, ela enfrentou uma difícil transição para a casa dos filhos, sentindo-se uma intrusa indesejada. Inicialmente, João e Gabriela a receberam por obrigação, mas logo a cordialidade se desfez. Na residência de Gabriela, Karina ocupou um quarto afastado. Sua filha, atarefada com trabalho e maternidade, tentou acomodá-la no início, preparando pratos favoritos e incluindo-a nas conversas. Com o tempo, Gabriela demonstrou exaustão. As responsabilidades se acumularam e sua tolerância diminuiu. Karina, isolada por sua surdez, tornou-se incapaz de participar da vida familiar. Suas necessidades viraram um peso para Gabriela, que passou a reclamar abertamente da situação, acreditando que a mãe não a ouvia. Jade, neta de 8 anos, observava com empatia. Sensível, ela percebia o sofrimento da avó e oferecia conforto através de gestos simples como desenhos e caminhadas de mãos dadas. Karina encontrava em Jade um refúgio da solidão e indiferença de sua filha. Após 2 meses, Karina mudou-se para a casa de João. A situação não melhorou. João, focado na carreira e no casamento com Sofia, mostrava-se relutante. Sofia não escondia seu desagrado com a sogra. Karina foi alojada num quarto minúsculo, quase um depósito. Sofia raramente lhe dirigia a palavra, e quando fazia com uma frieza cortante e uma impessoalidade crescente, Karina começou a notar que era ignorada em momentos essenciais do dia. Sofia frequentemente se esquecia de chamá-la para as refeições, e Karina, sem poder ouvir os sons da casa, dependia de seus instintos e do movimento ao seu redor para saber quando era hora de comer. Em uma ocasião particularmente dolorosa, Karina ficou sentada sozinha por horas, esperando por um almoço que nunca chegou. A fome, a solidão e a sensação de abandono tornaram-se suas companheiras constantes. João tentou equilibrar a situação, mas sua falta de coragem para confrontar Sofia o transformou em cúmplice da negligência. Ele começou a sentir o peso de ter Karina em sua casa e não hesitava em desabafar sobre isso com Gabriela. Quando os irmãos conversaram, falaram abertamente sobre como a mãe se tornou um fardo e o impacto que isso causava em suas vidas. Karina, sentada por perto, captou fragmentos dessas conversas, não pelos ouvidos, mas pela linguagem corporal e pelos olhares impacientes. Eles acreditavam que ela estava alheia, enquanto sua saúde mental se deteriorava. A percepção de ser tratada como um fardo indesejado, por aqueles que um dia amou e criou com tanto carinho, mergulhou Karina em uma tristeza profunda. Ela passava horas em seu quarto, observando velhas fotografias que trouxe consigo,
imagens dos filhos João e Gabriela, sorrisos despreocupados e abraços calorosos, momentos que agora pareciam pertencer a outra vida. A cada dia, Karina sentia mais o peso do isolamento e da rejeição. Ela estava fisicamente presente, mas emocionalmente parecia já ter partido. A distância entre ela e seus filhos não era medida em metros, mas em frieza e falta de amor. Cada gesto indiferente e cada palavra sem consideração eram golpes que destruíam ainda mais o que restava de seu espírito resiliente. Jade, embora não entendesse totalmente a complexidade da situação, continuava a ser a luz na vida de Karina. Ela percebia a tristeza nos olhos da avó e, com pequenos gestos, tentava aliviar essa dor. Para Karina, a inocência de Jade era um lembrete de que o amor genuíno ainda existia, mesmo que fosse na forma de um sorriso infantil ou de um desenho com um giz de cera. Com o passar dos meses, Karina se sentia cada vez mais como uma estranha na casa de seus próprios filhos. A esperança de um dia ser tratada com o cuidado e respeito que tanto almejava se esvaía a cada dia. Karina Mendes, a mãe que um dia foi o pilar de sua família, agora se via como um elo quebrado, tentando desesperadamente encontrar um lugar onde fosse amada e aceita. No fundo, porém, ela sabia que esse lugar não era na casa de João ou Gabriela. Mesmo sem conseguir ouvir, Karina sentia o peso de todas as palavras não ditas, dos gestos que nunca aconteceriam e do amor que se perdeu ao longo do caminho. Karina havia se acostumado a ser ignorada, mas na casa de João, o desprezo se tornou dolorosamente evidente. Sofia, esposa de João, não escondia seu desdém pela presença da sogra. A rotina de Karina era marcada pela frieza de Sofia, que deliberadamente a deixava à margem de tudo. As refeições, quando não eram esquecidas, eram servidas de maneira descuidada, muitas vezes frias e apressadas. O silêncio na casa só era interrompido por portas batendo, passos apressados e conversas animadas das quais Karina nunca participava. João, o filho que ela havia criado com tanto amor e dedicação, agora parecia um estranho. Ele evitava conflitos com Sofia e mantinha uma indiferença calculada, fingindo não notar os pequenos atos de crueldade da esposa. Karina sentia o desconforto de João, o esforço para equilibrar a paz conjugal com a obrigação de cuidar da mãe. Mas a cada dia, ele parecia mais inclinado a seguir o caminho mais fácil, ignorando Karina e priorizando a harmonia com Sofia. Esta, de forma sutil, sempre encontrava maneiras de excluir Karina das atividades diárias, fosse na cozinha ou ao tentar se aproximar da neta. Um dia, Karina se ofereceu para dobrar a roupa, em um gesto simples de querer ser útil, mas Sofia, com um sorriso frio, tirou as peças de suas mãos, dizendo que não era necessário. Karina sorriu, disfarçando o impacto, mas por dentro se sentia humilhada, como um fardo inútil. Em sua mente, Karina frequentemente buscava refúgio em memórias felizes com André, manhãs ensolaradas na varanda, onde tomavam café e planejavam o futuro da família e dos negócios, as risadas das crianças correndo pelo jardim, as festas familiares, a camaradagem com André. Agora, essas lembranças eram seu único consolo, uma prova de que em algum momento de sua vida, foi profundamente amada e valorizada. Contudo, a realidade se impunha cruelmente. O contraste entre um passado cheio de amor e um presente repleto de frieza fazia Karina sentir ainda mais o peso de sua situação. Ela sabia que era tratada como um fardo, e isso doía de uma forma que palavras não poderiam expressar. Karina talvez não pudesse ouvir, mas ela percebia cada olhar de desdém e cada suspiro de impaciência. Mesmo sem escutar, ela começou a perceber que suas tentativas de se conectar com os filhos eram em vão. A cada dia, ficava mais clara a rejeição e a distância emocional que eles mantinham. Karina notava pequenos detalhes que passariam despercebidos por muitos, o jeito como João evitava olhar nos seus olhos e a forma brusca com que Sofia fechava as portas ao passar por ela. Cada gesto parecia empurrá-la ainda mais para o isolamento. Karina passava a maior parte do tempo em seu quarto, observando o jardim pela janela, onde as flores que ela e André plantaram juntos ainda floresciam. Agora, essas flores eram suas únicas companheiras, memórias vivas de um passado que parecia cada vez mais distante.
Sua saúde mental deteriorava-se a cada dia, à medida que a percepção de ser tratada como um peso indesejado por aqueles que criou com tanto amor afundava-a em tristeza. Ela passava horas olhando as antigas fotos que trouxe consigo, imagens de João e Gabriela, de sorrisos despreocupados e abraços calorosos, momentos que agora pareciam pertencer a outra vida. Embora não ouvisse, Karina captava o tom das conversas através de gestos e linguagem corporal, sentindo que algo estava sendo planejado. Havia um desconforto constante nas atitudes de seus filhos, especialmente de João, que toda vez que discutia com Sofia sobre a situação, transparecia frustração e cansaço. Sem precisar escutar as palavras exatas, Karina percebia o peso das decisões sendo tomadas. As expressões cansadas no rosto de João ao entrar em seu quarto diziam mais do que qualquer som. Karina voltou para seu quarto, com o coração pesado e a mente repleta de memórias dolorosas. Sentou-se na cama e olhou uma foto de família na mesa ao lado. As mesmas pessoas que sorriam para ela naquela imagem eram agora as que queriam vê-la longe. Abraçou a fotografia, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. Mesmo em silêncio, ela compreendia tudo, e isso a destruía por dentro. Numa tarde abafada, João e Gabriela se encontraram na casa de João para discutir o futuro de Karina. Era raro se encontrarem sem as famílias, mas aquela conversa exigia privacidade. João preparou um café forte, como fazia em dias difíceis, e Gabriela se acomodou na poltrona com um olhar preocupado. O peso da responsabilidade e o estresse de conviver com a mãe haviam atingido um limite. Eles sabiam que algo precisava mudar. Isso não pode continuar assim, Gabriela disse, mexendo o café sem entusiasmo. Eu sei que ela é nossa mãe, mas está demais. João, olhando para o chão, concordou, sinto o mesmo. Sofia está no limite, e eu também. Não dá mais. Por alguns minutos, o som do café sendo mexido foi o único ruído na sala. Ambos sabiam que a solução não seria fácil nem moralmente correta, mas o desconforto crescente os empurrava para uma decisão. Eles começaram a explorar possibilidades, cada sugestão mais inviável que a anterior, até que, num momento de frustração, Gabriela sugeriu uma ideia que mudaria tudo. E se colocássemos ela numa casa de repouso? Uma boa casa, claro. Dizem que ela seria bem cuidada, teria companhia de outras pessoas da idade dela, sugeriu Gabriela, hesitantemente. João refletiu sobre a ideia, parecia a solução ideal para um problema que eles não queriam mais lidar. Talvez funcione, respondeu lentamente. Mas como vamos convencer nossa mãe? Ela jamais aceitaria. Gabriela, com um sorriso amargo, respondeu, mamãe está mais vulnerável do que nunca. E se vendermos a ideia como um resort, um lugar para relaxar e fazer amigos? João assentiu, vendo o plano ganhar forma. Eles começaram a discutir os detalhes, escolhendo uma casa de repouso numa cidade distante, longe o suficiente para evitar visitas frequentes e julgamentos de vizinhos. Sabiam, no fundo, que aquilo era apenas uma forma de se livrarem de um problema que não estavam dispostos a enfrentar. Na semana seguinte, Gabriela assumiu a responsabilidade de conversar com Karina. Ela abordou o tema com uma gentileza um pouco forçada, sorrindo de forma convincente enquanto mostrava fotos do lugar de descanso em seu celular. Karina, surpresa e tocada pela suposta preocupação de seus filhos com o seu bem-estar, começou a se animar com a ideia. Ao ler na tela que era um resort de férias, seus olhos brilharam brevemente com a possibilidade de mudança, como se fosse uma chance de se livrar do peso de sentir-se um incômodo para seus filhos. É só por um tempo, mamãe, para que você tenha um momento para si mesma, disse Gabriela, abraçando-a de forma afetuosa. Será ótimo para você conhecer novas pessoas e relaxar um pouco. Karina sorriu, sentindo uma faísca de esperança pela primeira vez em meses. Talvez esse resort fosse exatamente o que ela precisava para recuperar as forças e até mesmo para se reconectar com seus filhos de maneira mais leve. Com entusiasmo, ela começou a organizar suas coisas, escolhendo com cuidado as roupas e os livros que levaria para a viagem. Ela fez questão de trazer algumas fotos de família, como um lembrete de que, independentemente de onde estivesse, seus filhos estariam com ela em espírito.
No dia da partida, João e Gabriela a acompanharam, mantendo o clima leve e descontraído. Karina olhava pela janela enquanto a paisagem mudava, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Embora houvesse um leve desconforto, ela optou por focar na nova experiência que estava por vir. Ao chegar ao local, um prédio simples e sem grandes decorações, Karina hesitou por um momento. A fachada não parecia de um resort de férias, mas os sorrisos encorajadores de João e Gabriela a convenceram a seguir em frente. Karina entrou no edifício com passos lentos, observando as paredes brancas e impessoais, com poucas decorações. O cheiro forte de desinfetante estava no ar. Um membro da equipe, com um sorriso mecânico, os cumprimentou enquanto Gabriela mostrava no telefone que aquele era, de fato, o lugar correto. Karina sentiu um aperto no peito, mas manteve o sorriso, tentando acreditar na narrativa apresentada por seus filhos. Após a conclusão dos procedimentos de admissão, João e Gabriela se despediram, e Karina ficou sozinha em seu novo quarto. Sentada na cama, ela observava ao redor, notando as marcas deixadas por antigos ocupantes nas paredes e móveis desgastados. O ambiente simples e impessoal era bem diferente do que ela havia imaginado. O silêncio quase absoluto começou a revelar a dura realidade. Karina pegou uma das fotos de família que trouxe e a segurou firmemente. A saudade de André era esmagadora, e pela primeira vez, ela percebeu que tinha sido enganada. Ela não estava em um resort de férias, e seja lá o que aquele lugar fosse, não era algo que ela escolheria para si. A tristeza e o sentimento de abandono a dominaram, mas Karina, decidida a enfrentar esse novo desafio, ergueu a cabeça e respirou fundo. A vida a havia ensinado a ser forte, e mesmo diante da traição de seus filhos, ela prometeu a si mesma que enfrentaria essa fase com dignidade. Ajustando-se na cama, seu olhar fixo na foto de família, ela buscava algum conforto nas memórias de um tempo que jamais voltaria. Sabia que o caminho à frente seria solitário, mas também estava certa de que, de alguma forma, precisaria encontrar forças para seguir em frente, mantendo sua dignidade, algo que ninguém poderia tirar dela. Os primeiros dias de Karina no asilo foram marcados por uma mistura de confusão e tristeza. A constatação de que foi enganada por João e Gabriela pairava sobre ela como uma nuvem pesada, e o choque inicial se transformou em uma tristeza silenciosa. No entanto, Karina era uma mulher resiliente. Aos poucos, ela começou a explorar o lugar, tentando se ajustar à nova realidade. O asilo era simples, com corredores longos e impessoais, mas era limpo e organizado. Não era o lar que ela esperava, mas, pelo menos ali, era tratada com dignidade, algo que seus filhos não puderam oferecer. No refeitório, durante as refeições, Karina observava os outros moradores, de várias idades, cada um com suas próprias histórias e tristezas. Alguns eram mais animados, enquanto outros, como ela, ainda tentavam encontrar um novo significado em seus dias. Com o tempo, Karina se acostumou à rotina do asilo, às refeições pontuais, às atividades recreativas, das quais poucos se arriscavam a participar, e às visitas esporádicas de parentes dos outros moradores. Karina, no entanto, não esperava visitas. Sabia que João e Gabriela dificilmente retornariam, e essa certeza lhe causava tanto alívio quanto uma dor profunda. Foi durante um desses almoços tranquilos que Karina conheceu Roberta, uma cuidadora do asilo, uma mulher de seus 40 anos, com um sorriso caloroso e uma postura tranquila, que conquistou Karina de imediato. Desde o primeiro dia, Roberta percebeu a calma de Karina e, intuitivamente, começou a se aproximar. Sempre certificava-se de que Karina estivesse confortável, ajudava nas refeições e se oferecia para pequenos passeios pelo jardim do asilo. Com o tempo, Karina se abriu para Roberta, que se tornou seu apoio emocional. "Está um lindo dia lá fora, senhora Karina. Que tal uma caminhada?", sugeriu Roberta em uma manhã, sorrindo enquanto ajustava o chale de Karina. Ela assentiu, e as duas foram para o pequeno jardim, um espaço modesto, mas acolhedor. Enquanto caminhava lentamente ao lado de Roberta, Karina apreciava o toque suave da brisa e o aroma discreto das flores. Ela começou a compartilhar mais sobre sua vida, sobre André, os negócios, e eventualmente, sobre João e Gabriela.
Mesmo sem conseguir ouvir sua própria voz claramente, Karina se expressava de maneira simples, mas Roberta percebia as sutis nuances de dor e decepção em seu semblante. O relacionamento com Roberta era uma das poucas coisas que traziam alívio a Karina quando ela se sentia perdida. Aos poucos, a presença de Roberta preenchia os pequenos vazios deixados pelos filhos, e Karina, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém se importava de verdade com ela. Roberta também notava a profundidade da tristeza de Karina e fazia o possível para trazer alegria aos seus dias, seja com uma pequena flor colhida do jardim ou um livro de poesia, gestos que significavam muito para Karina. Esse cuidado ultrapassava a obrigação profissional, tornando-se um laço de amizade que dava a Karina motivos para sorrir. Nos momentos mais tranquilos, Karina refletia sobre a vida e as escolhas de seus filhos. Ela revivia mentalmente os momentos felizes com André e os primeiros anos de João e Gabriela, tentando entender onde as coisas saíram dos trilhos. A ganância dos filhos, Karina percebeu, havia se tornado uma barreira impenetrável ao amor e à compaixão. João e Gabriela, cegos pela busca por herança e sucesso material, haviam deixado de lado o verdadeiro valor da família. Karina lembrava-se de como eles corriam para seus braços quando crianças, sempre tão doces. Então, quando foi que o caminho se perdeu? Em que momento os sonhos de um futuro melhor se transformaram em disputas e indiferença? Karina se perguntava se poderia ter feito algo diferente, algo que mantivesse o vínculo intacto, mas as respostas que procurava permaneciam distantes, escondidas nas sombras do passado e nos ecos do que poderia ter sido. Com o tempo, Karina aceitou que talvez nunca encontrasse as respostas que buscava. Em vez disso, passou a focar no que podia controlar, vivendo cada dia com a dignidade que ainda lhe restava. No asilo, pelo menos, havia respeito e uma rotina que lhe trazia segurança. A equipe tratava os residentes com cuidado, e Karina valorizava os pequenos atos de gentileza, como um sorriso, uma refeição servida com atenção ou um toque no ombro para guiá-la pelo corredor. Esses momentos de humanidade faziam toda a diferença. Karina também começou a fazer amizades com outros residentes, como a senhora Selena, uma senhora idosa apaixonada por livros, o senhor Antônio, um ex-marinheiro com histórias fascinantes de suas viagens, e a senhora Rosa, sempre alegre e disposta a participar de qualquer atividade. Embora esses novos laços fossem superficiais comparados à sua relação com a família, eles ajudavam a preencher o vazio. Entre risos e conversas, Karina sentiu que fazia parte de algo novamente, e os dias tornaram-se mais suportáveis. Apesar de não ser a vida que sonhou, Karina percebeu que ainda valia a pena vivê-la. Ela mantinha seu estilo elegante, sempre vestida de forma impecável, como se a cada dia renovasse silenciosamente seu compromisso de resiliência diante do abandono. Com o passar do tempo, Karina aprendeu a encontrar paz nas pequenas coisas, uma tarde ensolarada no jardim, a leitura de um livro, o carinho de Roberta ou a companhia de um novo amigo. Sabia que os anos restantes seriam poucos, mas decidiu vivê-los com a dignidade que André sempre lhe ensinou. Karina Mendes, apesar de todas as provações, não permitiu que o abandono dos filhos determinasse o fim de sua história. No asilo, encontrou um novo propósito, uma nova família e, acima de tudo, um recomeço para um coração que ainda sabia amar. Com o passar dos dias, a saúde de Karina deteriorava rapidamente. O que antes era apenas cansaço leve, agora se transformava em exaustão constante, e sua respiração ficava mais difícil a cada pequeno esforço. As caminhadas no jardim, que antes eram um alívio, tornaram-se desafiadoras. Karina sentia o peso dos anos em seus ombros, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Sempre atenta, Roberta notava essas mudanças. Ela via como Karina demorava mais para se levantar de manhã e como suas mãos tremiam levemente ao segurar um copo de água. Roberta permaneceu ao lado de Karina, ajudando-a de todas as maneiras possíveis, acompanhando-a nas consultas médicas e oferecendo sempre um sorriso encorajador ou um aperto de mão reconfortante. Mesmo com o corpo frágil, Karina recusava-se a sucumbir ao desespero. As memórias de André e dos dias felizes eram sua fortaleza, e escrever tornou-se sua válvula de escape.
Em suas cartas, Karina desabafava sobre a dor de ter sido deixada pelos filhos. Roberta também se permitia sonhar com a chance de reencontrar as crianças em um futuro mais próspero, onde o amor prevalecesse sobre a cobiça. Ao observar Karina escrevendo, Roberta começou a questionar o que a impulsionava a registrar seus pensamentos ao longo do tempo. Karina, que inicialmente era reservada em relação às suas cartas, começou a compartilhar alguns trechos com Roberta. Através desses momentos, Roberta compreendeu a intensidade da dor de Karina e a complexidade de sua trajetória. Ela descobriu que Karina havia sido uma empresária de sucesso, que lutou ao lado de André para construir um império, e como, de maneira irônica, a família que Karina tanto valorizava se distanciou por conta do dinheiro e das propriedades, que agora não tinham mais significado para ela. Você é mais forte do que imagina, senhora Karina, dizia Roberta, segurando as mãos frágeis de Karina com firmeza e solidariedade. Essas cartas são o seu legado. Elas mostram o quanto de amor e sabedoria você ainda tem para oferecer. Karina agradecia o apoio de Roberta com um sorriso gentil, mas, por dentro, sentia o cansaço aumentar, com dores nas articulações, dificuldades para respirar e uma constante sensação de fadiga que tomava conta de seu corpo. No entanto, Karina não queria demonstrar o quanto estava sofrendo, nem para Roberta nem para qualquer outra pessoa, escondendo o desgaste causado pela doença. Mesmo nos dias em que mal conseguia segurar a caneta, ela continuava escrevendo, acreditando que suas palavras seriam um testemunho, uma maneira de registrar tudo o que viveu e aprendeu. As cartas se tornaram seu último refúgio, um espaço onde podia ser verdadeira consigo mesma, longe dos julgamentos e falsidades que marcaram seus últimos anos. À medida que o tempo passava, a fragilidade de Karina se tornava mais evidente, com visitas médicas mais frequentes e uma crescente dependência dos cuidados de Roberta. Ainda assim, Karina nunca perdeu a dignidade, mantendo a cabeça erguida mesmo quando suas forças ameaçavam falhar, e continuava a encontrar pequenos momentos de alegria nas interações diárias com Roberta e outros residentes. Karina sabia que seu tempo estava se esgotando, mas havia serenidade em sua aceitação, vivendo com dignidade e amor, mesmo nos momentos mais difíceis, o que para ela era a maior vitória que podia alcançar. Enquanto pudesse escrever e manter vivas suas memórias, Karina sabia que sua história ainda não havia terminado. Nas cartas finais, Karina expressou sua esperança de que, um dia, João e Gabriela lessem suas palavras e entendessem o amor que ela sempre teve por eles, apesar de tudo. Ela desejava que suas palavras pudessem, de alguma forma, tocar os corações endurecidos de seus filhos, trazendo uma reflexão sobre o que realmente importa na vida. E assim, mesmo debilitada e com a saúde fragilizada, Karina continuou a lutar da única forma que ainda lhe restava, com palavras e com amor. Cada carta era uma forma silenciosa de resistência contra o abandono, uma prova de que, apesar de tudo, ela ainda acreditava no poder do amor e da redenção. A única visita de João e Gabriela ao asilo aconteceu em um dia nublado, quando Karina estava visivelmente mais fraca. Eles chegaram juntos, trazendo um buquê de flores murchas e sorrisos forçados. Karina os cumprimentou com um olhar sereno, disfarçando a surpresa e a dor de vê-los depois de tanto tempo. Eles mantinham uma distância emocional, e mesmo em silêncio, a dor ainda era sentida. João e Gabriela mantiveram um tom educado, trocando algumas palavras com a mãe enquanto observavam o asilo, como se estivessem apenas cumprindo uma formalidade. Karina, sentada em sua poltrona favorita perto da janela, os observava com uma mistura de tristeza e aceitação, sabendo que aquela visita era um gesto vazio, um compromisso incômodo que eles queriam encerrar o mais rápido possível. Em um momento de descuido, acreditando que Karina não poderia ouvi-los, João e Gabriela começaram a conversar entre si, comentando como a vida havia se tornado mais fácil desde que Karina estava no asilo, longe de suas rotinas e responsabilidades familiares. Gabriela mencionou o alívio de não ter que se preocupar com os cuidados diários da mãe, enquanto João concordava, dizendo que aquilo era o melhor para todos. Karina, com o olhar fixo na janela, soltou um suspiro suave. Ela observava os reflexos de seus filhos no vidro, capturando as expressões de alívio e frieza que eles carregavam. Não havia surpresa em suas palavras, apenas a confirmação dolorosa do que Karina já sabia.
Mesmo sem ouvir claramente, ela sentia cada palavra como uma lâmina invisível, cortando qualquer ilusão que ainda pudesse ter sobre o amor de seus filhos. Quando a visita chegou ao fim, João e Gabriela se despediram apressadamente. Karina, com sua dignidade habitual, acenou e sorriu, mais uma vez escondendo o conhecimento que carregava sobre as verdadeiras intenções de seus filhos. Ela os observou partir, deixando para trás um rastro de indiferença, mais pesado do que qualquer silêncio profundo. Karina sabia que não teria mais a chance de vê-los novamente sozinha. Ela voltou para sua poltrona e pegou uma das cartas que escrevia para si mesma. Com a mão trêmula, rabiscou algumas palavras que refletiam o que sentia em seu coração, uma mistura de dor, aceitação e a certeza de que, apesar de tudo, sua dignidade permaneceria intacta. Embora seus filhos tivessem optado pela indiferença, Karina escolheria, até o fim, o caminho da dignidade silenciosa. Ela sentia que seu fim se aproximava, os dias no asilo estavam mais curtos e suas forças se esvaíam a cada amanhecer. Com a convicção de que lhe restava pouco tempo, Karina dedicou suas últimas energias a escrever uma série de cartas. Nelas, ela derramou o peso de sua vida, as alegrias ao lado de André, a dor silenciosa de ser ignorada pelos filhos e a verdade que sempre escondeu. Ela nunca havia perdido a audição. Nas cartas, Karina confessou como escolheu se manter em silêncio, observando os filhos com a esperança de que eles voltassem a mostrar o amor que ela um dia conheceu. Apesar da profunda decepção, seu amor por eles era incondicional. As palavras eram sinceras e carregadas de dor, mas havia uma esperança de que, um dia, João e Gabriela compreendessem a importância do que perderam e reencontrassem o valor da família e do amor. Com as cartas prontas, Karina chamou sua cuidadora e amiga, Roberta, para confiar-lhe uma última missão. Por favor, entregue essas cartas ao meu advogado, Carlos Moura, quando eu não estiver mais aqui, pediu Karina, com um olhar sereno e firme. Roberta, sentindo o peso do momento, assentiu e segurou as mãos de Karina, compreendendo que aquelas cartas eram o legado final de uma mulher que, apesar do abandono, escolheu o perdão e a dignidade. A morte de Karina foi tão silenciosa quanto o último ano que ela passou no asilo. Sua saúde, já fragilizada, não suportou mais os dias, e ela faleceu em uma manhã fria, quando o sol ainda hesitava em romper as nuvens. Seu funeral foi simples, refletindo sua dignidade discreta. Não houve flores exuberantes ou discursos grandiosos, apenas o respeito da equipe do asilo e de alguns moradores que a despediram com tristeza. A ausência dos filhos era um lembrete doloroso de como a vida de Karina se afastou da família que ela tanto amou. João e Gabriela não compareceram, ocupados demais com suas próprias vidas para se preocuparem com os últimos direitos de sua mãe. Para eles, Karina já era uma página virada, e a atenção deles estava voltada para o que acreditavam ser o próximo capítulo, a herança. No dia seguinte ao enterro, João e Gabriela foram convocados pelo advogado Carlos Moura para a leitura do testamento. O escritório de Carlos era austero, com paredes de madeira escura e prateleiras repletas de livros jurídicos, o que conferia ao local um ar sério. João chegou primeiro, verificando as horas no relógio de pulso e ajeitando a gravata. Gabriela entrou em seguida, com uma atitude fria e impaciente, como se estivesse em uma reunião de negócios. Sentaram-se lado a lado, trocando cumprimentos rápidos e formais, como dois estranhos unidos por um objetivo comum. Carlos Moura, um senhor de cabelos grisalhos e expressão determinada, adentrou o recinto com ar grave, carregando uma pasta de couro que abrigava o testamento de Karina. Saudou os irmãos com um gesto breve e acomodou-se diante deles, descerrando vagarosamente a pasta. João e Gabriela esforçavam-se para manter a postura, mas o fulgor em seus olhos denunciava sua ânsia pela leitura do documento, a residência familiar, as ações da companhia, o capital, tudo que julgavam ser seu por herança. Agradeço sua presença, Carlos iniciou com voz profunda. Antes de proceder à leitura formal do testamento, há uma missiva de sua mãe a ser compartilhada. Ela solicitou que suas palavras fossem ouvidas precedendo quaisquer outras. João e Gabriela trocaram olhares levemente inquietos, uma carta inesperada. Carlos extraiu uma folha dobrada da pasta, ajustou os óculos e principiou a leitura. Meus amados filhos, a carta começava.
A caligrafia de Karina era firme, porém havia uma delicadeza nas palavras, como se ela lhes falasse diretamente do outro lado do aposento. Se estão ouvindo isto, já não me encontro fisicamente presente, mas minhas palavras são meu derradeiro presente para vocês. Quero que saibam que, em todos os instantes, meu amor jamais cessou, mesmo nos momentos mais árduos, quando me senti invisível e indesejada, meu afeto por vocês persistiu. João cruzou os braços com impaciência. Gabriela fitou o chão, evitando o olhar do irmão e do advogado. A voz de Carlos prosseguiu, lendo as palavras que Karina deixou com tamanha franqueza. Vocês acreditaram que eu era alheia ao que ocorria ao meu redor, que minha surdez era um véu que me impedia de compreender os acontecimentos. Mas a verdade é que nunca fui surda. Ouvi cada palavra, cada plano, cada desejo de me afastar de suas vidas. Ouvi quando falaram sobre como seria mais fácil se eu não estivesse aqui, e ouvi quando decidiram me enviar a um asilo, como quem descarta algo sem utilidade. João e Gabriela permaneceram imóveis. O ambiente pareceu resfriar, e o peso das palavras de Karina recaiu sobre eles como lâmina afiada. Carlos fez uma pausa, observando-os por cima dos óculos antes de retomar a leitura. André e eu construímos uma vida de sacrifícios, trabalho árduo e sonhos compartilhados. Quando ele partiu, parte de mim foi com ele, mas lutei para preservar o que havíamos edificado. Vocês acreditaram que a empresa estava falida, que eu era vulnerável e necessitava de auxílio. Mas a verdade é que mantive a realidade financeira oculta de vocês, esperando que, de algum modo, o amor fosse mais valioso que o dinheiro. João arregalou os olhos e Gabriela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Carlos prosseguiu sem desviar o olhar da carta. A empresa jamais faliu. A situação foi uma escolha minha, uma forma de ver onde seus corações realmente estavam. Vocês optaram pelo caminho fácil, o da avareza, e esqueceram o significado de ser uma família. A mansão, a empresa e o que muitos consideram riqueza material não tem valor sem o verdadeiro tesouro da vida, o amor e o respeito por aqueles que nos amam. João baixou a cabeça, sentindo o rosto arder de vergonha e incredulidade. Gabriela piscou repetidamente, tentando assimilar o impacto. Carlos prosseguiu com as derradeiras linhas: meu legado será avaliado pelo amparo recebido em momentos críticos. A residência e a maioria dos bens serão ofertados ao asilo que me acolheu no fim, onde encontrei a consideração ausente quando mais necessitei de vocês. Ao concluir, Carlos dobrou o papel e iniciou a leitura formal do testamento. João e Gabriela escutaram em mudez cada palavra, que pesava como veredito final. A partilha estabelecia 5% para João, 5% para Gabriela, 10% para Jade, a neta que demonstrou afeto em épocas difíceis. Karina redigiu uma carta para Jade ler aos 18, narrando sua verdadeira história, princípios e a primazia do amor sobre a cobiça. O restante, incluindo a mansão, empresa e móveis, seria doado ao asilo. Ao mencionar a carta para Jade, os irmãos mergulharam em silêncio mais profundo, cientes de que a neta herdaria não só bens, mas o legado moral de Karina. Ela desejava que Jade conhecesse a história familiar para evitar erros e cultivar valores como respeito, empatia e amor incondicional. Os irmãos ficaram arrasados. A promessa de riqueza que os trouxe ali se dissipava diante das decisões de Karina. Perderam não só a fortuna, mas a mãe irremediavelmente, sem chance de redenção. Saíram calados do escritório, confrontando a dura realidade de que sua ganância custou a herança e a oportunidade de honrar quem mais os amou. Enquanto partiam, a lição de Karina pairava: nossas escolhas, guiadas por amor ou avareza, definem o verdadeiro legado. Para João e Gabriela, restou o arrependimento e a certeza de que as riquezas mais valiosas são intangíveis. Jade, por sua vez, carregaria não só parte material da herança, mas um ensinamento capaz de moldar o futuro. Esta história nos apresenta uma poderosa reflexão sobre o valor do amor familiar, a ganância e as consequências de nossas escolhas. Nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e relacionamentos.
Ela nos lembra que a riqueza verdadeira não está em bens materiais, mas na qualidade de nossas conexões humanas e no amor que compartilhamos. Nos faz questionar: que tipo de legado queremos deixar? Como tratamos aqueles que nos amam incondicionalmente? Em última análise, a história de Karina Mendes é um lembrete poderoso de que nossas escolhas definem quem somos. Ela nos encoraja a cultivar a empatia, a valorizar nossos entes queridos e a reconhecer que o amor e o respeito são as verdadeiras riquezas da vida. É uma chamada para examinarmos nossas prioridades e garantirmos que estejamos vivendo de uma maneira que honre os laços familiares e os valores humanos fundamentais. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!